O primeiro passo para entrar no reino sempre foi o arrependimento. A tragédia é que muitas pessoas estão se tornando cristãs hoje sem se arrepender. É estranho que Deus precise dizer aos cristãos que se arrependam neste país. Ele não deveria precisar dizer isso aos cristãos. A igreja deveria estar dizendo ao mundo para se arrepender. Se você está ouvindo de Deus, você sabe que Ele está dizendo à igreja, aos cristãos na Grã-Bretanha, para se arrependerem e recuperarem o tempo perdido do que deveriam ter feito anos atrás. Então, esse é o primeiro passo. Mas o que significa se arrepender? A maioria das pessoas, receio, acha que é uma questão de sentimentos, lágrimas, sentir-se mal pelo que fez, mas isso pode não ser arrependimento, pode ser apenas arrependimento. Soul cut. Muitas pessoas sentem arrependimento sobre como viveram. Ficaria surpreso se houvesse alguém aqui que não sentisse. Lamentam algumas decisões que tomaram na vida. Os sentimentos de arrependimento são sobre o que você fez a si mesmo. O que você fez com sua própria vida e suas próprias decisões. Então, há outras pessoas que têm profundos sentimentos do que chamamos de remorso. Remorso é o que você sente pelo que fez aos outros. Lembro-me de encontrar um homem sofrendo de doença venérea como resultado de seu estilo de vida. Ele transmitiu essa doença venérea para sua filha. Ele ficou cheio de remorso ao ver o que havia feito a outra pessoa. Ele tinha profundos sentimentos de remorso sobre isso. Mas isso não é arrependimento. O arrependimento tem essa característica única. Arrependimento é o que você sente que fez a Deus. Isso é bem diferente de arrependimento e remorso. De repente você percebe, é Deus que eu mais magoei. Como o filho pródigo percebeu que não foi apenas seu pai que ele machucou, ele disse: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Assim que essa dimensão do céu entra e você percebe que é a Deus que mais machucou e percebe que são as leis de Deus que quebrou, é o amor de Deus que você recusou. É a ira de Deus que você provocou. É o julgamento de Deus que você merece. É a misericórdia de Deus de que você precisa assim que essa dimensão divina entra. Isso se torna o que Paulo chama de tristeza divina que leva à penitência. Arrependimento e remorso não levam necessariamente à penitência. Caim se arrependeu amargamente do que fez a Abel, mas nunca se redimiu. Nunca o corrigiu, nunca admitiu. Ele apenas lamentou a punição que estava sofrendo. Isso é uma espécie de introdução simples. Agora quero dizer que arrependimento envolve 3 coisas. Então, estamos olhando agora para o arrependimento. No Novo Testamento, o arrependimento passa por 3 etapas muito simples. É pensamento, palavra e ação. Portanto, o arrependimento leva tempo. E o problema é que, quando você está tentando levar alguém a Cristo em 5 minutos, ao final de uma reunião, enquanto o ônibus espera por eles, você não consegue. Leve-os pelo caminho da penitência de forma adequada. Então apenas fazemos eles dizerem uma oração de pecador: Senhor Jesus, me desculpe por todos os meus pecados. Eu te convido para a minha vida. Amém. Essa é a oração do pecador. Isso não é penitência. Na verdade, duvido que se possa se arrepender em geral. Você provavelmente conhece a confissão geral usada nas igrejas anglicanas todos os domingos. Deixei de fazer o que deveria ter feito e fiz coisas que não deveria feito, e não há saúde em nós. Sempre começa com pecadores miseráveis, não é o que gera uma grande quantidade de congregação miserável. Devemos ser santos felizes, não pecadores miseráveis. Mas uma confissão geral, quando eu ouço, e minha esposa e eu estamos frequentemente em igrejas anglicanas, agora, obrigado, na nossa aldeia.
Quando olho para a congregação durante as confissões de pecados, eu me pergunto, você está pensando em alguma coisa? Você fez ou algo que você não fez? Você está apenas assinando um cheque em branco? Veja, vou mostrar que arrependimento é sempre arrependimento de pecados específicos. Não se pode arrepender de pecados gerais. Só se pode arrepender disto e daquilo. E isso envolve 3 passos. Envolve, em primeiro lugar, mudar de ideia sobre coisas específicas e pensando da maneira de Deus sobre elas. Quando você faz isso, chega a 2 conclusões, né? Primeiro, Deus é uma pessoa muito melhor do que eu pensava. E segundo, Deus é uma pessoa muito melhor do que eu pensava. Segundo, sou uma pessoa muito pior do que pensava ser. Geralmente é o contrário. Quando um não crente pensa em Deus, ele acha que Deus é injusto e ele é justo, que ele é melhor do que Deus. Já percebeu isso? Quantas pessoas dizem por que Deus faz isso, por que Deus permite aquilo, por que Deus deveria, dizendo, eu sei melhor do que Deus. E se eu estivesse administrando o universo, poderia fazer melhor do que ele está fazendo. É isso que eles estão dizendo. Eles estão realmente se colocando como uma pessoa melhor do que Deus. Estão dizendo, ele está cometendo erros, o que eu não faria. Ele está tratando as pessoas de uma maneira. Eu não faria, portanto, sou uma pessoa melhor do que ele. Quando você se arrepende, seus pensamentos dão uma reviravolta. Quando você vislumbra a santidade e a pureza dele, começa a perceber quão sujo você está. E você passa a ter uma visão muito mais baixa de si mesmo. De fato, quanto maior sua visão de Deus, menor será a sua visão sobre si mesmo. Arrependimento é uma mudança de mente. A palavra grega metanoia significa ter segundos pensamentos. Meta, mudar ou depois, nunca pense, para repensar a maneira como você tem vivido. Começa quando você muda de ideia. Quando você pensa a maneira de Deus e depois percebe que não só suas más ações são bem horríveis, surpreendentemente você começa a ver que suas boas ações são igualmente ofensivas para Deus. Isso surpreende muitas pessoas quando percebem em sua mente que as melhores coisas que já fizeram não são suficientes para Deus. E que nossa justiça deve ser arrependida tanto quanto nosso pecado, que nossas boas ações, assim como nossas más ações, precisam ser abandonadas. Agora, que revolução é essa? A maioria das pessoas pensa que o arrependimento cobre as coisas ruins que fizeram, mas na Bíblia também abrange as coisas boas que você fez. Deixe-me dar-lhe 2 textos da Bíblia que são um pouco diretos para uma congregação cristã, mas a Bíblia é um livro direto. Infelizmente, isso foi suavizado em inglês para congregações educadas. Mas no hebraico e grego é um livro muito terreno. Isaías disse isso. E isso é algo que as mulheres vão entender. Isaías disse, nossa justiça para Deus é como um pano menstrual, um guardanapo descartável. É assim que você se sente sobre sua justiça uma vez que você pensa da maneira de Deus. Aqui vai uma para os homens. Paulo diz em Filipenses 3, quando considero os mandamentos que mantive, não aqueles que eu quebrei. E ele manteve 9 dos 10 mandamentos. Ele disse, quando considero os que eu mantive, contem como concluído. Ele disse, me sinto como um menino que esvaziou seus intestinos em um penico e está segurando e dizendo, olha o que eu fiz. Ele usa uma palavra grega muito simples para excrementos humanos, para a qual existe um equivalente anglo-saxão bem conhecido. Isso é a Bíblia. Em outras palavras, você percebe que sua justiça está tão abaixo do padrão de Deus quanto suas más ações. Você deixa tudo para trás e diz, nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz eu me agarro. Isso é chegar à verdade sobre si mesmo. Adoro aquela história sobre um velho pregador nas plantações de escravos, o sul profundo da América. E ele estava pregando sobre o filho pródigo. Ele disse, ele tirou o casaco e jogou fora. Ele tirou a camisa e jogou fora. Depois tirou o colete e jogou fora. E então, irmãos, ele simplesmente se encontrou. Isso caiu um pouco sem graça. Você não está bem comigo. Vir a si mesmo significa finalmente despir-se de todos os disfarces e chegar à verdadeira condição de si mesmo. O interessante é que quanto mais você se aproxima de Deus, pior você se sente.
Quanto mais você entende o quão bom Ele é, mais você percebe o quão ruim você é. Perceber isso, pensar dessa maneira, é o primeiro grande passo. Mas não é o fim do arrependimento. O segundo passo, a palavra do arrependimento. E isso significa, primeiro, confessar os pecados. Os protestantes, em reação à prática católica da confissão, negligenciaram a confissão. Se você tivesse ido a João Batista e pedido por batismo, ele teria dito, então, antes de entrar na água, faça uma confissão pública dos seus pecados. Eles insistiram nisso. Você olha quantas vezes no Novo Testamento diz, confesse seu pecado um ao outro. Você sabia que eu descobri ser terapêutico? Quando estou aconselhando alguém a pedir para nomear os pecados que querem ser perdoados. Isso faz duas coisas boas para eles. Primeiro, ajuda-os a se responsabilizar por coisas específicas. Alguém vem até mim e diz, eu gostaria de ser um cristão. Ah, você quer seus pecados perdoados? Sim. Você quer ser salvo dos seus pecados? Sim. Então me diga de quais pecados você quer ser salvo. Eu acho que é quando o arrependimento começa e de alguma forma nomeá-lo traz para a luz. Meu coração sempre salta quando alguém me diz nessas situações, nunca contei isso a ninguém antes. Eu pensei que haveria um lançamento em breve. Está vindo à tona e está saindo. Só de falar já faz alguma diferença. E é específico, então, Senhor, é isso e isso e isso, né? Não existe confissão de pecado geral no Novo Testamento. Existe apenas confissão pecados no plural. Lista também ajuda a confissão a tornar uma pessoa responsável. Quando você confessa pecados, não pode dar desculpas. Você não pode dizer, bem, não foi minha culpa, porque confessar é dizer, foi minha culpa. Eu escolhi esse caminho. Deixe-me dizer algo que pode ser mal interpretado. Há muita cura interior por aí agora. Acho que os cristãos preferem ter cura interior do que perdão, porque o perdão exige arrependimento. E é tão fácil culpar outra pessoa pelos meus problemas. Dizer, bem, foram meus pais e o que fizeram comigo. Foi o que aconteceu comigo quando era criança. E dizer, preciso de cura. Não preciso de perdão, preciso de cura. Mas ouça, não somos o resultado do que nos foi feito. Somos o resultado do que fizemos sobre o que nos foi feito. As escolhas de reação que fizemos que nos tornaram o que somos. Estou amargurado é porque escolhi ressentir o que me foi feito, em vez de perdoar. De fato, eu realmente acredito que mais pessoas estão em necessidade de arrependimento do que de cura. Embora ainda haja espaço para isso, onde o Espírito Santo pode voltar e resolver um problema desde os primeiros anos. Mas a necessidade básica da humanidade não é por cura interior, mas por arrependimento. Isso torna possível que Deus perdoe, dizendo, eu sou o que sou agora porque escolhi. Pontos cruciais da minha vida, um caminho que leva a este caráter. Todos nós somos o resultado de nossa escolha. Tratar alguém como responsável pelo que fez é tratá-lo com a dignidade de um ser humano. Eles não são um cão de Pavlov. Você está dizendo para alguém, você é um ser humano, você tem a vontade de escolher, você escolheu. Já ouvi homens no tribunal, no banco dos réus, alegarem, bem, eu me envolvi com más companhias, Vossa Excelência. Nunca ouvi um homem dizer, eu escolhi aquela empresa, só entrei em má companhia. Mas escolhemos nossos amigos, escolhemos a companhia que mantemos, escolhemos as ambições que temos, escolhemos. E confissão é dizer, eu fiz a escolha errada, eu sou responsável. Isso é o começo de elevar uma pessoa à dignidade de um ser humano responsável. Fazer com que eles expliquem em palavras é muito importante. Confessamos nossos pecados, não nosso pecado. Se confessamos nossos pecados, o que significa nomeá-los um por um, assim como você faz com suas bênçãos,
então Ele é fiel e justo para perdoar cada um nossos pecados e seu sangue continua nos mantendo limpos. Bela promessa, assim como confissão, essa é uma parte das palavras de perdão. Também é importante em certos pecados, para fazer uma pessoa renunciar àquilo, para dizer em palavras diante de Deus, estou acabado com isso. Não vou voltar para isso. Renunciar. Você sabia que no batismo antigo sempre pediam para renunciar ao mundo, à carne e ao diabo? Dizer publicamente, não tenho mais nada a ver com esses falsos mestres, a renunciar. Agora vem a parte difícil, o arrependimento, que são atos. E aqui está uma parte do arrependimento que muitas pessoas não percebem. Isso é o que leva tempo. O arrependimento começa com o pensamento. Então sai em palavras, mas então deve se refletir em ações. Eu lhes dou 2 textos. João Batista, se alguém viesse e dissesse quero ser batizado, dizia isso, produzir frutos dignos de arrependimento, então eu batizarei você. Eles disseram, bem, o que você quer dizer? Bem, ele disse, se você tem roupas demais, vá e doe algumas. Se você está manipulando suas finanças, vá e acerte as contas. Se você está intimidando alguém por causa do seu poder, pare de fazer isso. Então, aqui vai uma para hoje, contente-se com o seu salário. Onde estão os pregadores na Grã-Bretanha pregando isso hoje? Pregando para os professores, pregando para os enfermeiros. Onde estão os pregadores pregando isso? Nós não estamos pregando porque não estamos pregando o arrependimento. Mas olha, há uma verdadeira mudança de atitude, fique satisfeito com o seu salário. Quantas pessoas que são batizadas na sua igreja, você pergunta se elas estão satisfeitas com o salário? Nós rimos nervosos porque sabemos muito bem que estamos apenas fazendo-os repetir uma confissão geral na oração do pecador. Não estamos fixando isso na realidade. Agora, Paulo disse isso, eu não fui desobediente à visão celestial. Mas a qual visão celestial ele não foi desobediente? Fico me perguntando se você sabe. Se você ler o verso, diz assim, eu não fui desobediente à visão celestial, mas eu preguei o arrependimento aos gentios para que se voltassem ou convertessem a Deus. E provem seu arrependimento por suas ações. O ministério de Paulo era um ministério de fazer as pessoas provarem seu arrependimento através de suas ações. Acredito que deveríamos parar de batizar pessoas com base na profissão de fé e batizá-las com base na prova de arrependimento. Agora, deixe isso penetrar. Zaqueu, quando Jesus veio almoçar com Zaqueu, o pequeno homem na árvore, em mais de um sentido. Jesus entrou na casa dele e Zaqueu, durante o almoço, disse, Jesus, eu tenho defraudado pessoas, mas de agora em diante vou ser honesto e manter meus livros em ordem. Ele não disse isso. Ele disse, vou devolver a todos que defraudei. Pague-os de volta com juros 4 vezes maior. E Jesus disse, hoje a salvação chegou a esta casa. O arrependimento é acertar o passado. Você não pode corrigir todos os pecados, mas existem alguns que o Senhor mostrará que podem ser corrigidos. Pregado em Canberra, nas casas do parlamento, para membros de ambas as casas, na Austrália. E depois disso, tempo juntos, que foi bem quente. Rapaz, eles sabem como provocar um palestrante lá. Estava quente, mas após um tempo, um dos seus políticos mais proeminentes, ao deixar a sala, sussurrou para mim, estou indo para casa refazer minha declaração de imposto de renda. Meu coração disparou. Não havia lágrimas, mas havia arrependimento. Ele procurou o caminho de Deus. Ele tinha colocado em palavras e estava indo para casa para refazer seu imposto de renda. É onde a coisa pega, como dizem. Isso é arrependimento. Atos de arrependimento fazendo algo a respeito. Corrigindo o passado, trazendo a uma conclusão adequada, cortando o cordão umbilical que te liga às garras de Satanás.
amarrando para que você se livre disso. Pode envolver algo negativo, como destruir algo. Na verdade, da última vez que estive em Ashford, tive que aconselhar alguém a ir para casa e queimar seu avental de maçons. O que ela fez, às vezes precisamos fazer isso. Em Éfeso, queimaram milhares de libras em livros de ocultismo. Você leu Atos 19. Isso faz parte dos atos de arrependimento. E isso foi tão negligenciado em nossos sermões. Não é à toa que o Senhor está tendo que dizer aos cristãos para voltarem, se arrependerem e acertarem as coisas. Mas quando eles fazem isso, há um alívio tremendo. Estava pregando em Aberdeen por 3 noites no Teatro Central lá. Após a segunda noite, uma menina se aproximou de mim. Ela estava muito chateada, com o rosto manchado, chorando, tremendo, e disse: "Oh, Sr. Potter, você está me frustrando?" Ela disse: "Quero ser cristã. Tentei ser cristã. Fui à frente em cada reunião evangelística em Aberdeen por 18 meses, incluindo a cruzada de Luís Palau. E ela disse: nada mudou, nada aconteceu. Assinei cartões, recebi aconselhamento, fui a aulas, nada aconteceu. Estou começando a duvidar se há algo nisso, mas eu ainda quero ser cristã." Bem, o que você faz com uma garota assim? Eu olhei nos olhos dela, eu disse: "Com quem você está morando?" Ela disse: "Eu moro com os homens jovens." Eu disse: "Vocês estão casados?" "Não." "Vocês vivem como se estivessem?" "Sim." "Porque você não é casado?" "Bem, ele não acredita nisso." Ele disse que é apenas um pedaço de papel legal. Contanto que nos amemos, isso é tudo o que importa. Eu disse: "Bem, você tem uma decisão muito difícil pela frente. Queria poder tomar por você, mas não posso. Você precisa tomar essa decisão. Você tem que decidir com qual homem quer morar. Aquele jovem ou Jesus." Então ela realmente ficou brava. Ela disse: "Ninguém mais me disse que eu tinha que fazer isso." Eu disse: "Mas você me contou que não está chegando a lugar nenhum com nenhum dos outros." Disse: "Jesus não vai entrar em um acordo assim. Você tem que decidir." Agora, se essa fosse uma história de pregador, eu diria que ela caiu de joelhos, confessou e foi gloriosamente salva. Mas temo que não seja uma história de pregador, é a verdade. Então é melhor eu te contar a verdade. Ela saiu correndo daquele teatro, chorando muito. E eu pensei naquela garota várias e várias vezes. Eu sei como Jesus se sentia em relação ao jovem rico que não queria abrir mão do seu dinheiro. Você sabe qual foi o problema? Todos que aconselharam aquela garota disseram para ela acreditar em Jesus. Eles não começaram dizendo: arrependam-se. Então ela ficou presa. E tão frequentemente esse é o problema. Começamos no segundo passo. Jesus, João Batista e Pedro, no dia de Pentecostes, começaram com a palavra arrependam-se. Agora, no nível prático, para ajudar alguém a se arrepender, você precisa ajudá-lo a fazer 3 coisas. A primeira coisa que precisamos ajudá-los a fazer é ser sério, porque se arrepender é algo sério. Isso não pode ser levado na brincadeira. Estou quase repetindo as palavras da cerimônia de casamento agora. Não deve ser feito de ânimo leve, ou levemente, ou quaisquer que sejam as palavras. Não consigo me lembrar delas, eu sabia que as disse. Bom, agora, como ajudamos alguém a ser sério? Eu duvido muito que eles serão sérios, a menos que haja algo de medo no relacionamento. O temor ao Senhor é o começo da sabedoria. Precisamos ajudar as pessoas a terem o tipo certo de medo para serem sérias. Acho que você pode fazer isso melhor apontando para onde o modo de vida atual deles os levará. E a palavra que eu achei mais útil para ajudar as pessoas a perceberem isso é a palavra perecer. Eu disse: você percebe o que significa perecer? Agora, essa palavra em inglês significa exatamente o mesmo que em grego. Se você tem uma garrafa térmica estragada, o que você tem? Ainda é uma garrafa térmica. Mãos para o alto, quem diz que ainda é uma bolsa de água quente. Quem acha que não é uma bolsa de água quente, levante a mão. Mãos para o alto, quem não gosta de levantar as mãos, não? Bem, ainda é uma bolsa de água quente ou não é? Parece não é?
Não pode conter água, mas ainda é uma garrafa térmica? Escute, quando uma bolsa de água quente está estragada ou um pneu, ele não pode ser usado para o propósito para o qual foi feito. Ainda parece um. Pode parecer que sim, mas não pode ser usado como um. Um ser humano perecido ainda parece um ser humano. Parece um ser humano, mas não pode ser usado como um. O que você faz com algo que pereceu? Você joga fora ou queima no incinerador. O inferno é o incinerador de Deus para pessoas mortas. Eles não deixam de ser pessoas. Eles apenas não são mais úteis para ele. Acho que esse é o destino mais terrível que um ser humano poderia ter. Tornar-se completamente inútil. O desemprego e a redundância são suficientes para destruir seu autorrespeito. Mas saber que você deixou de ser útil a Deus ou a qualquer outra pessoa, isso é o que significa perecer. Deus nos amou tanto que não queria que perecêssemos. Isso é o que o inferno é. É um lugar onde você não serve para si mesmo, para os outros ou para Deus, e você passa o resto da sua existência com pessoas que não lhe são úteis, ou para si mesmos ou para Deus. Não consigo pensar em nada mais terrível. Isso. Mas esse é o resultado final de viver sem Deus. O medo de se tornar completamente redundante no universo de Deus. Esse é o medo do Senhor. Jesus, falou algo sobre desarmamento nuclear. Você sabia disso? Ele disse, não tema aqueles que podem matar seu corpo. Tema mais aquele que pode destruir corpo e alma no inferno. Pessoas pereceram. A segunda coisa que precisamos fazer para ajudar as pessoas a se arrependerem é ajudá-las a ser específicas. A confessar pecados, no plural. Para nomeá-los, para chegar ao cerne da questão. Se você perguntar a alguém, você quer ser salvo dos seus pecados? Ah, sim. Bem, de quais pecados você quer ser salvo? Ah, de todos eles. Bem, por qual devemos começar? É muito fácil para as pessoas dizerem, ah, sim, eu sou um pecador. Todo mundo é. Ninguém. Todo mundo pecou. Eu sou um pecador. De que maneira você pecou, então? Precisamos ajudar as pessoas a serem específicas. Então, como podemos fazer isso? Existem 3 maneiras. A primeira maneira é uma conversa guiada, o qual você as direciona. Agora você deve manter a confiança deles. Eles precisam sentir que você vai guardar o segredo deles. Mas apenas para guiá-los. Então, qual é o seu pecado mais grave? Qual é a que você mais gostaria de se livrar? Porque Jesus quer te libertar dela. Qual é a coisa que você mais odeia em si mesmo? Uma conversa guiada pode se tornar específica. A segunda maneira é dar a eles uma lista detalhada. E um amigo meu realmente preparou uma lista de todos os tipos de coisas que as pessoas se envolvem. Antes de aconselhar alguém, ele dá a eles uma folha de papel e diz, passe por esta lista. Você se envolveu em alguma dessas coisas ocultas? Ou em qualquer um desses hábitos pervertidos? Eles passam por eles e verificam. Então ele consegue aconselhá-los. É uma maneira muito prática de fazer isso. O Novo Testamento contém cerca de 30 listas. Entre eles, cobrem 120 pecados que Deus considera pecado. Às vezes é útil ter uma lista detalhada e fazê-los passar por ela marcando. Uma terceira maneira, e esta é uma maneira que está disponível para o conselheiro que se move no Espírito Santo, é uma revelação imediata. Às vezes peço ao Espírito Santo para mostrar à pessoa que estou aconselhando qual é o problema raiz, o que é a raiz principal. Outras vezes, pedi para ele me mostrar o que é o problema raiz e depois surpreenda o conselheiro perguntando sobre isso. Mas o Espírito Santo quer revelar as raízes profundas. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Descobri que, por trás de cada homem homossexual que eu aconselhei,
uma triste história de um pai e uma mãe que trocam de papéis. A mãe tornou-se a figura de autoridade dominante e o pai a figura de conforto. É por isso que tanta homossexualidade está sendo produzida, porque os papéis estão sendo confundidos. São as crianças e os netos que sofrem com a confusão. Eu estava aconselhando um querido garoto, um garoto de escola pública, um garoto adorável Christian, mas ele estava simplesmente paralisado com essa tentação a qual ele cedia regularmente. Eu realmente senti por ele e eu disse, quando isso começou? Ele disse na escola interna. Agora, escolas internas masculinas têm muito a explicar, acredite em mim. Mas eu disse, não, o Espírito Santo está me dizendo que começou muito antes disso. E ele disse, não, eu não consigo lembrar de ter começado antes do internato. Eu disse, mas o Espírito Santo me diz que é antes disso. Então me fale sobre seus pais. Caso triste de uma esposa que já teve 3 maridos, uma mulher dominante, quem simplesmente trocava de parceiros quando queria. Ele era o produto do 3º marido e a esposa havia assumido o papel de autoridade na casa. Ela dominava. O resultado foi que quando ele procurava conforto, ele subiu na cama com seu pai, não com sua mãe, não percebeu que o pai não estava recebendo o conforto da mãe e estava recebendo isso do sol. Tudo veio à tona. Foi necessário que o Espírito Santo revelasse isso para que pudéssemos realmente chegar à raiz do problema. Veja, agora essas são as 3 maneiras de chegar aos detalhes. Uma conversa guiada, uma lista detalhada e uma revelação imediata. E finalmente, e isso deve ser em 1 minuto, ser sensato. E isso é necessário de 2 formas. Primeiro, ser sensato quanto às emoções do arrependimento. Às vezes as pessoas têm um senso exagerado de culpa pelas coisas erradas. Os sentimentos deles os enganaram. É possível, por exemplo, para homens se sentirem mais culpados pela masturbação, que não é mencionada na Bíblia, do que pelo assassinato. Então precisamos ajudá-los a ser sensatos nas emoções e não deixar que seus sentimentos exagerem as coisas. Depressão. A culpa psicológica não é culpa moral. É a culpa moral que Jesus cura. Não pelo que nos sentimos culpados, mas pelo que somos culpados. E a outra maneira pela qual precisamos ser sensatos é nas ações de arrependimento. Você não pode voltar e corrigir tudo, então precisamos ajudá-los a ser sensatos o que eles fazem. Um amigo meu foi à polícia e confessou um crime que havia cometido, levado a tribunal. Recebeu a pena mais leve possível de 2 meses, foi para a prisão, pregou Jesus na prisão. Os prisioneiros o chamavam de bispo. Então, quando ele saiu, confessou outro crime, voltou para outra prisão e pregou o evangelho lá. E ele me disse orgulhosamente, sou o único evangelista em Grã-Bretanha totalmente financiada por Sua Majestade, a Rainha. Rainhas. Isso estava dentro do domínio do senso comum. Ele poderia ter exagerado. Precisamos ajudar as pessoas a serem sensatas sobre o que pode ser corrigido e o que não pode. Mas assim nós os ajudamos a se arrepender. Na próxima conversa vamos falar sobre como ajudar as pessoas a acreditar